vai expulsar um espírito das trevas, nós usamos a autoridade do nome. Do nome de Jesus. Mas quando eu ando sobre essa terra, eu ando na autoridade da pessoa do nome. Há uma diferença muito grande. Porque nós somos representantes. Representantes. Como cristão, né? Cristão, porque eu não sou crente, eu sou cristão. E ser cristão é ter a mente de Cristo. Porque crente até o diabo é, né? Tiago diz que até o diabo creu e estremeceu. Então, nós somos cristãos. E o que é ser cristão? Ter a mente dele. E como representante dele, eu tenho que andar, procurar, né? Ainda que cheio de falhas, pecados, imperfeições, o mais próximo do que ele andou nessa terra. Alexandre o Grande, certa vez, ele passando, né? Seu cavalo branco, ele passando, dando uma volta lá nas suas terras, e ele viu várias pessoas estavam vendo ele passar, né? E aí tinha um que tava de cabeça cabisbaixo, aí ele olhou pro cara cabisbaixo e perguntou: qual é o teu nome? E esse cara respondeu: meu nome é Alexandre. Aí ele falou assim: ou você muda de postura, ou você muda de nome. Ele estava carregando o nome do imperador. Ou você muda de postura, ou você muda de nome. Assim é com Cristo. Ou você muda de postura, ou você muda de nome. Porque não dá para ser um pequeno Cristo. Não dá para ser meio cristão. Não existe meio. Ou eu sou cristão ou eu não sou. Ou eu me encaixo em 2 Coríntios 5,17, que estão em Cristo, nova criatura é. Eis que as coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Ou tem alguma coisa de errado. Sim. Precisamos rever conceitos. Sim, e aí aquela ideia, né? Eu posso falar que eu estou em Cristo, mas quem vai determinar se eu estou em Cristo são as minhas atitudes. Atitudes de um coração regenerado. Mas vamos falar um pouquinho da sua vida? E se der, a gente vai falando sobre isso também, né? Amém. Você é de onde, pastor? Eu sou nascido em Petrópolis, né? Eu sou nascido em Petrópolis, morei no bairro Valparaíso. Né? Na verdade, o meu pai morava no Rio, eu vim em Petrópolis, nasci, voltei pro Rio, fiquei até os 3. Morei na cidade de Sepitiba, no Rio, na Zona Oeste. 3 anos vim, né? Morar no Valparaíso. Fiquei lá e vai fazer 5 anos agora em agosto que eu tô em Três-Rios. Foi pra lá pra missão? Não, a esposa teve uma oportunidade profissional, né? E aí nós abraçamos já com... Creio não, né? Tenho certeza, um propósito de Deus até também para um ministério também. Foi através de ir pra lá que eu conheci o Everaldo, que conheci o pastor Marcelo. Opa! Então já mostra aí um propósito. Né? Não, mas... Só conheci o presbítero, tava bom, tô brincando. Não, mas o senhor já demonstra ser um homem de Deus. Amém. Digno de respeito, sério. Eu não sou demagogo não, pastor. Glória a Jesus. Quem anda comigo sabe que eu sou muito sincero. Boa. E estamos aí, né? Tem minha esposa, né? Jaqueline. Isso tá com o ministério lá agora. Eu faço parte do Ministério de Madureira, em Três-Rios, né? Eu sou pastor de uma congregação. Sirvo também na nossa sede. Porque desde que eu comecei a minha caminhada há 20 anos atrás, sempre fui Ministério de Madureira. Fui do Ministério de Ubá, campo de... Assembleia de Deus de Madureira, campo de Ubá em Petrópolis. E aí depois eu fui para Madureira do Rio mesmo, até mudar para Três-Rios. E lá eu faço parte lá do corpo de obreiros, né? Sou membro, sou ovelha da Madureira. Essa é a vida na luz, né? Mas antes de chegar na vida na luz, como é que era a sua realidade antes de conhecer o Senhor? Como foi? Como é que foi esse start aí? A gente chama de encontro com a eternidade, né? Eu costumo dizer que eu sou exemplo do que a graça pode fazer. Porque quando a minha família, desde a minha bisavó, a gente veio de uma linhagem espírita. E deixar bem claro aqui que meu papel aqui não é ofender a religião de ninguém. Eu não prego religião, prego um Deus que cura, salva, liberta, batiza com o Espírito Santo e leva para o céu. Mas eu tenho que falar do que eu vivenciei. E eu posso falar com propriedade porque eu vivi os dois lados. Que é muito fácil eu dizer que lá é ruim sem nunca ter pisado lá. Mas quando você pisa e vivencia, você tem autoridade para isso, né, pastor? E aí a gente veio com 7 anos de idade, dentro de uma linhagem espírita. Meu pai deixou uma entidade chamada Zé Pilinha também apadrinhar. E aí a minha vida começou, né? Fui crescendo dentro de uma vida de prostituição. O seu pai já era da religião? Sim, porque a minha bisavó eram, né? E eu vou abrir um parênteses aqui para falar do cuidado de Deus. A gente sabe, né? Eu não sou médico, mas geralmente a gente vê que quando tem encontro de genes,
quando pessoas da mesma família se casam, têm filhos, geralmente nasce com algum tipo de problema. Sim. Meu pai e minha mãe são primos de primeiro grau. Minha mãe não chamava minha avó por parte de pai de sogra, chamava de tia. Rapaz, confusão. Só pra você ter noção. E Deus guardou a mim e meus irmãos, né? E aí fui crescendo, me envolvendo cada vez mais. Porque eu sempre tive consciência do que? Meu pai sempre me ensinou uma coisa, Marcelo. Meu pai, se estivesse vivo ontem, ele ia feito 70 anos. Meu pai sempre ensinou pra gente honrar o que a gente faz. Isso nem... Meu pai não era cristão. Eu e meu irmão abaixo de mim, que também é um grande homem de Deus, o Thiago, que foi quem me ganhou pra Jesus. Nós tivemos... Seu irmão? Meu irmão orou 5 anos no monte pela minha vida. 5 anos no monte. 5 anos eu servindo de cavalo de Satanás dentro de um templo de Umbanda. Porque eu fui crescendo, fui desenvolvendo a mediunidade. E era assim. Botei roupa no centro, eu estudava para ser pai de santo quando o senhor me resgatou. Foi 21 guias de macumba no pescoço. Gente. E ainda aceitei a Jesus debochando, né? Porque eu falei com meu irmão, você vamos ver o que esse teu Deus faz, pior de que tá, não vai ficar mesmo? Só que eu acho muito lindo na minha trajetória, pastor Marcelo, que é tipo assim, o inimigo ele sempre vai fazer algo para te prender. Eu me enveredei no vício, muito cedo, graças a Deus nunca usei drogas ilícitas, mas eu com 12 anos eu tomei meu primeiro porre. E ali eu comecei a beber escondido dos meus pais. Mas você estava inserido nessa realidade foi a partir dos 7 anos. Você foi inserido nessa realidade. Vamos dizer que de berço, né? De berço. Quando foi com 7 anos, foi que essa entidade chegou e falou, eu quero apadrinhar ele. Apadrinhar seria o quê? É como se eu tivesse sido batizado no centro espírita e ele fosse passar a ser, vamos dizer assim, o meu gestor dentro do espiritismo. É como se você tivesse... Ele ia cuidar de mim a partir daquele momento. É igualzinho, né? Um padrinho aqui. É o tutor, né? Isso. E aí eu enveredei na bebida e eu bebia muito. Eu bebia muito. E algumas vezes meu irmão pegou desmaiado na rua bêbado. Isso com meus 18 anos. Gente. E tinha aquela vontade de parar de beber e não consigo. Por isso que eu falei, o mundo espiritual não é brincadeira. Não é brincadeira. E aí, eu tinha vontade de parar de beber e não conseguia. E aí me enveredei na prostituição, jogatina. E a vontade de parar com a bebida porque você já conseguia identificar o que estava, os estragos que a bebida trazia. Era algo que não me porque trazia geralmente nessa benefício. idade a pessoa não consegue ver os males, né? Os malefícios, né? Mas meu pai sempre foi um homem muito correto. Homem de princípios. Né? Meu pai sempre foi um homem que a gente veio no caminho, eu e o pastor João conversando, que meu pai sempre ensinou pra gente ser pessoas de valores, de caráter. Eu sempre digo que caráter independe de religião. Boa. Meu pai não era cristão, mas era um homem íntegro. E ensinou a nós sermos íntegros. Isso antes mesmo de conhecermos a Jesus. E aí eu falava que queria parar, meu pai dizia que não ia me dar futuro e tal, mas eu não tinha força. Até que um dia eu fui numa reunião que eles chamam de gíria. Ah, é? Eles chamam de gíria. É uma reunião, vamos dizer que é o culto deles. E eu fui eu lembro como se fosse hoje, pastor Marcelo. Eu fui numa quarta, na quinta eu não bebia mais. Rapaz. Tudo para que as pessoas identificassem assim, aquilo dali é bom. Para que não tivesse assim um pensamento, não vou mais, não quero ir mais, etc. Só que ali eu comecei a desenvolver um negócio chamado mediunidade. E eu, com um ano dentro daquele centro espírita que eu tinha posto roupa, eu tinha uma graduação que gente de 30 anos lá dentro não tinha. E é possível isso? Porque lá, dependendo do local, você tem, como é que eu posso dizer? Você tem uma identificação. Eu tinha uma identificação no braço, que são as cores. E com um ano eu já tinha minha identificação já. Mas como assim, o senhor, de uma certa forma, acelerou um processo aí, né? Porque era necessário um tempo para alcançar isso, o senhor já tão cedo já tinha? Vamos dizer que o inimigo já estava percebendo a obra de Deus na minha vida.
Porque o que eu acho muito interessante, poxa, Marcelo, só abrindo um parênteses aqui, Vontade. e eu era um cara que, até por causa da entidade, que se você for estudar sobre a entidade, uma das entidades que mais traz questão de malandragem, prostituição, coisas mesmo no mundo espiritual, é o Zé Pilintra. E aí eu era um cara que, poxa, hoje eu tô fortinho, tô gordinho, mas eu era magrinho, não tinha corpo pra brigar com ninguém, e eu brigava fácil. É mesmo. Tinha medo de nada nem de ninguém, não tinha medo de morrer. Eu só lembro que só tinha medo de uma coisa, só perder meu pai e minha mãe. Eu falava isso com o pastor João essa semana. Falei, pastor João, eu não tinha medo de morrer. Pra mim, tanto fazia matar ou morrer. E aí, foi igual eu falei, né? Vamos ver o que se teu Deus faz pra eu etiquetar, não vai ficar. Eu não tinha noção que eu tava perdendo uma oportunidade de passar a eternidade com Cristo. Eu não conhecia, eu não tinha essa visão que hoje eu tenho. E aí o interessante foi que o Espírito Santo começou a trabalhar na minha vida. E eu lembro que uma vez eu bati num garoto lá perto de casa, bati muito, sabe? E eu falei, depois que naquela época eu entendia como um remorso, pastor Marcelo. Falei, pô, pra que eu fiz isso, cara? Precisava ter feito isso. Podia ter deixado pra lá, brigar por causa de uma pipa, de não sei o que, por causa de coisa boba. Mas hoje eu entendo que era o Espírito Santo trabalhar. Tanto que quando chegou assim, 6 meses antes de o Senhor me resgatar, eu chorava ouvindo o hino dos crentes. Eu tô ficando muito maluco, rapaz, porque eu tô chorando ouvindo o hino dos crentes. Eu era um cara, pastor Marcelo, não falo isso com orgulho. Mas eu batia no meu irmão Thiago, brigava com ele porque ele era crente, cara. Só por isso? Só por isso. E eu falo assim, manda o teu Deus descer e vir te proteger. Ele não, Todo-Poderoso, manda ele vir resolver o teu problema. Então, é tipo e ele assim, orando pelo Senhor no monte. Ele orando pelo monte. E orando, e orando, e orando, e orando. De repente essas costas que eram aplicadas nele era para ele deixar de orar, né? De repente o inimigo queria se levantar porque Usando, estava ele perdendo força, né? Uma raiva no coração dele. Tava perdendo influência sobre a minha vida. E sabe o que eu acho muito interessante? Que o diabo, ele é burro, mas ele não é bobo. Que ele é burro porque ele quis fazer como criador. Então ele é burro. Porque a criatura querer ser igual ao criador é impossível. Mas ele não é bobo. Por quê? Eu lembro que quando eu fazia parte do centro, que eu era muito envolvido. Acendia a vela de segunda a segunda. Todo dia acendia a vela. Todo dia. Pô, a gente descarrego, fazia defumador. Tinha uma série de coisas. Eu tinha 21 guias de macumba no pescoço. Cordão consagrado a isso, pulseira aquilo e etc. E você fazia algum trabalho? Fazia, tinha que fazer. E aí, eu sempre fui assim, eu nunca fui... Meu pai sempre ensinou a gente nunca pedir nada às pessoas. Meu pai sempre ensinou a gente a viver com o que a gente tem. Isso foi muito bom, porque na verdade a gente vive dentro de uma realidade, não vive uma fantasia. E às vezes eu conquistava algumas coisas e eu perdia. E eu ia lá questionar. Pô, mas vem cá, eu não pedi nada, ia falar com as entidades. E vocês me deram, eu perdi. Eles só falavam assim, aquele lá de cima tem coisa melhor pra você. Ah, eles te evangelizavam. Coisa linda, pastor. Mas eles usavam alguém para falar com o senhor? É porque, na verdade, né? Não sei se o senhor já foi num centro espírita. Nunca foi. São pessoas que se predispõem a uma entidade a descer no seu corpo. E essas entidades adivinham coisas, revelam coisas da sua vida e etc e tal. É mesmo, pastor? É, exatamente. E acertam, pastor? Entre aspas, nesse suporte. Muitas vezes